Uma questão de cinemática da Estadual do Rio de Janeiro. Leiam, a distância entre duas estações de metrô é igual a 2,52 quilômetros. Então vamos imaginar que eu tenho uma estação de metrô aqui, outra estação de metrô aqui. A distância entre as duas é de 2,52 quilômetros, já vou colocar em metros, 2.520 metros, né? Partindo do repouso na primeira estação, um trem deve chegar à segunda estação no intervalo de tempo de 3 minutos. Então, um trem aqui, ó, ele parte do repouso, aí ele vai acelerar, né? Aí ele vai chegar na outra estação, ou seja, com velocidade zero, né? Ele para na outra estação. No intervalo de tempo total de 3 minutos. 3 minutos equivale a 180 segundos. O trem acelera com uma taxa constante até atingir sua velocidade máxima de 16. Então, esse movimento, ó, primeiramente, ele é acelerado, partindo do repouso, ele atinge uma velocidade de 16 metros por segundo, que é a máxima, né? Permanece com velocidade por um certo tempo, então depois ele passa a ter velocidade constante. Então é acelerado, uniforme. Então nesse trecho aqui, ó, ele permanece sempre com velocidade de 16 metros por segundo, né? Então ele parte do repouso, atinge 16 metros por segundo, mantém essa velocidade, depois ele desacelera até parar na outra estação, então aqui é retardado. Aí ele para na outra estação, né? Então é acelerado, uniforme e retardado. Em seguida, desacelera com a mesma taxa anterior até parar na segunda estação. Então o deslocamento que ele tem aqui aumentando a velocidade é exatamente o mesmo que ele tem diminuindo, porque a aceleração é a mesma, né? Em módulo, os valores de aceleração, velocidade inicial, final, são todos os mesmos, né? Então, entendi o exercício. Letra A, calcule a velocidade média. Velocidade média sempre, não tem exceção. Basta fazer o ΔS total pelo ΔT total. Pega o deslocamento total e divide pelo tempo total, né? Então, olhando aqui, que eu anotei os dados denunciados, né? O deslocamento total, ó, já em metro, foi de 2.520, o tempo total 180 segundos. Não quer dizer que a velocidade foi constante, né? Na verdade, quando a gente calcula a velocidade média, que a gente faz deslocamento total por tempo total, quer dizer que se a velocidade fosse constante o tempo todo, do início ao fim, ele iria percorrer o mesmo deslocamento no mesmo tempo. Então, velocidade média vai ser de 2.520 metros, que é o 2,52 quilômetros, por 180 segundos. Então, isso aí vai dar 14 metros por segundo. Repito, não quer dizer que ele manteve 14 o tempo todo, quer dizer que se fosse movimento uniforme, se ele mantivesse essa velocidade do início ao fim, ele ia percorrer o mesmo deslocamento no mesmo tempo. Então não se esqueçam, velocidade média, não quer dizer que ele teve essa velocidade, a gente sempre faz deslocamento total por tempo total. Na letra B, ele fala, esboce o gráfico velocidade por tempo e calcule o tempo gasto para alcançar a velocidade máxima. Então, o gráfico velocidade por tempo, ó, ele vai ficar assim, né? Ó, velocidade em metros por segundo. Velocidade em metros por segundo. Tempo em segundos. Ele parte do repouso, então velocidade zero, né? Aumenta a velocidade, chegando a 16 metros por segundo, que é a velocidade máxima, mantém essa velocidade constante, depois diminui a velocidade até parar novamente.
Então, esse é o gráfico V por T, né? E aí o tempo total que ele gasta, 180 segundos, que são os 3 minutos. Esse é o gráfico V por T. Aí ele está querendo o tempo que ele gasta para atingir os 16 metros por segundo, a velocidade máxima. Então ele quer esse tempo aqui, ó. Qual o valor desse tempo aqui, ó? Esse aqui, ó, né? Quanto está escrito aqui. Eu vou fazer por área de gráfico, tá? Aí lembrando, ó, sempre que eu tenho um gráfico V por T, a área do gráfico, ó, dá ΔS, né? Então, numericamente, essa área aqui, ó, dá o ΔS. Nesse caso, ΔS total que eu tenho. Aí, ó, a figura é um trapézio, né? Ó. Vamos lá, é um trapézio. Tá aí o trapézio. A base maior do trapézio, ó, é isso aqui, ó, que é o 180. A altura do trapézio, ó, tá aqui, ó, que é o 16. Então tá aqui, ó, altura 16. Base menor do trapézio eu vou chamar de B, que eu consigo calcular. Por que eu consigo calcular? Porque a área dessa figura equivale ao deslocamento. Então, a área de gráfico V por T dá ΔS. Então, a área vai ser numericamente igual ao deslocamento, e esse deslocamento eu sei que foi dado no enunciado, foi de 2.520 metros. Né? Então, acabou, ó. Vamos lá. Como é que eu calculo área de trapézio? Área de trapézio é base maior, 180, mais base menor, que é esse B minúsculo aqui que eu estou calculando, vezes a altura, que é o 16, dividido por 2. E eu sei que essa área, que equivale ao ΔS, dá 2.520, que é o ΔS dado no enunciado. Agora acabou, né? Então aqui, ó, eu já vou dividir 16 por 2, dá 8, né? Então vai ficar, ó, 180 mais Bzinho igual, vai ficar 2.520 dividido por 8, né? Então eu vou colocar 315. Então esse Bzinho vai ficar 315 menos 180, 135. Vou voltar ali na figura, ó. Então, esse valor aqui, ó, é 135. Então, eu consigo achar, ó, quanto vale esse valor, que é igual a esse. Né? Até porque a aceleração é igual, tanto quando acelera, da mesma forma quando é movimento retardado. Então, é só pegar o 180, que é o total aqui, ó, subtrair de 135 e dividir por 2, né? Então, ó, vou redesenhar aqui para ficar mais claro. Ó, tá aqui o trapézio. Eu sei que o total aqui, ó, é 180. Eu sei que esse pedacinho aqui é 135. Então eu vou fazer assim, ó, 180 menos 135, né? Isso aí vai dar 45. Então eu sei, ó, que esses dois pedacinhos aqui somados, ó, dá 45. 45 dividido por 2 dá 22,5. Então eu sei que aqui vai ser 22,5, aqui 22,5. Aí voltando lá no gráfico, ó, lá em cima, então eu sei que esse pedacinho aqui é 22,5. Então esse tempo aqui, ó, o tempo que ele pediu aqui, ó, que equivale, né, a esse pedacinho aqui, ó, no gráfico, né, ó, vale 22,5 segundos. Fica aí mais essa questão da Estadual do Rio, né? Espero ter ajudado. Um abraço, nunca parem de estudar, né? Bons estudos.